Alguma vez sentiram a vossa vida empatada? Pois bem, o Tiago Pedro Carvalho sentiu na pele o que foi ter a vida toda empatada ao rodar um filme em plena pandemia de coronavírus. Treze contos de autores portugueses, adaptados por 13 realizadores diferentes, a ser exibidos semanalmente na RTP. O primeiro estreou no dia 4 de dezembro e calhou à Fronteira de Miguel Torga receber a visão de João Caiate. Depois disso já passou O Rapaz do Tambor, de Fernando Namora, e realizado por Filipe Henriques, As Cinzas da Mãe, de Cristina Norton, e realizado por José Farinha, A Morte do Super-Homem, de Rui Zinck, realizado por João Teixeira, e O Tesouro, de Essa de Queiroz, realizado por Carlos Coelho da Silva. No passado dia 5 de fevereiro estreou Uma Vida Toda Empatada, uma adaptação do conto homónimo de Mário de Carvalho e aqui reinterpretado pelo jovem realizador Tiago Pedro Carvalho. Quem nos acompanha, de certo, não estranhará o seu nome. Ele é o mentor do projeto das projeções de cinema de culto Cinepop e já o recebemos aqui várias vezes. Na última, tínhamos-lhe prometido que ele voltaria cá para falar do duplo impacto do Van Damme. Mas acho que ele não se importa se rapidamente o substituirmos pela sua mais recente média-metragem. É assim? Olá, Tiago. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Olá, Tiago. Deixa-me só dizer que Seja bem-vindo. eu confundi o duplo impacto com o outro. Eu percebi isso depois. Eu depois fui ver no IMDb, agora já me esqueci outra vez, porque eu falei no corte de cabelo e tu disseste sim, é esse. Mas eu depois fui ver que é outro corte de cabelo, Eu estou neste momento no IMDb do Van Damme e o gajo não para de fazer filmes. Mas agora nunca mais chego em 1990 e tal. O gajo faz um filme. Mas ele entrou noutro campeonato, atenção, de cinema. Ele está quase a apanhar o Steven Seagal. Entre 2000 e 2021, mesmo assim, o gajo faz uma média de um filme por ano. Olha, já é o filme que eu estava a dizer, não é nem um nem outro. É o Hard Target. Perseguição Vejam o corte de cabelo dele nesse filme. Nós já falámos sobre esse. Pelas 9h30 da manhã, a carrinha Ford Transit de pneus sonolentos em cima do empedrado reza ao edifício da televisão, já estava a dar desgostos. Este programa parece porreiro, não é, Lourdes? Assim começa um conto de um autor para um realizador de um telefilme português com a chancela RTP. Chama-se Serviço Público. Uma vida toda empatada. Tu mudaste um pouco de registro. Eu já conheço alguns dos teus trabalhos e deu uma sensação que tu mudaste aqui um pouco até de registro. Imagino eu que tenha sido em detrimento da história, não é? Queres-nos explicar se também sentes Ou isto? Então foi o desafio, colocaram-te as regras logo ao início e tu tinhas que alinhar no estilo. Ou é um processo de amadurecimento como autor? Não, eu acho que também depende um bocado do que tu queres dizer com o registro, porque às vezes pode haver pessoas que têm de definições diferentes. Mas há logo à partida uma condição que nos impera a todos, não só a mim, mas a todos os realizadores deste projeto, que é o facto de isto ser um formato telefilme e não poder ter mais do que 50 minutos. E, portanto, isso, quer queiras, quer não, condiciona muito. Porquê? Porque não é uma curta-metragem, também não sei se insere em média-metragem ou não, mas acho que para ser média-metragem tem que ter entre 30 a 60 minutos, não é? É mais ou menos esta a convenção. E então é uma coisa média em que, se tu quiseres fazer um conceito mais curto, é tempo a mais, e se quiseres fazer um tempo mais longo, mais comprido, é tempo a menos. E então, ainda há pouco tive a receber uma crítica de um amigo meu, em que foi uma crítica super positiva, mas uma das coisas que ele falava era que conseguia sentir perfeitamente em que havia momentos em que se via que era eu que estava ali, a minha impressão como realizador, nos momentos mais calmos, nos momentos mais íntimos, os olhares, os silêncios e não sei o quê, que também já tinha muito no Nirvana, apesar do Nirvana ser gangsters e caralhadas,
tu consegues perceber que há lá bué de momentos de silêncios, em que eles estão a olhar uns para os outros, e tem tempo, o filme tem 1h47. E que depois sentia que havia ali outra parte do filme em que de repente era tudo um bocado a despachar e de repente parecia que saía-se muito do tom. E pronto, isso tem a ver com esta condição que é a história tem que chegar ao fim. Em 50 minutos a história tem que chegar ao fim. Mas em relação ao que tu dizes com o registro, tens que tu explicar melhor, ou seja, o que é para ti essa tua definição de registro? Por exemplo, eu vi o Nirvana, vi os discos perdidos, um é uma ficção, outro é um documentário, mas tem um registro em que é muito câmara ao ombro, uma edição muito mais rápida, percebes? Tem um registro mais frenético, vai entre aspas, e este aqui não, tem um registro mais calmo, mais pausado, percebes? Um tom um pouco mais sério. É nesse tipo de mudança de registro que eu me estava a referir. Aí eu posso, em relação à câmara ao ombro, é simples. Há orçamento para não termos a câmara ao ombro. Exato. Há orçamento para as coisas serem planeadas e feitas com mais calma, não é? Temos uma steady, estás a ver? Mas também. Pronto, podia ser um estilo, podia ser um estilo a adotar, atenção. A câmara ao ombro do Discos Perdidos e a câmara ao ombro do Nirvana não são a câmara ao ombro que o David Fincher utiliza no Seven ou a câmara ao ombro que o Spielberg usa no Private Ryan, no Saving Private Ryan. Isso são câmaras ao ombro, bem acomodadinhas no ombro. Com as steadicams todas presas à cintura, é diferente. Não é? Exatamente. E portanto, ou seja, na vida toda empatada, acaba por ser, nesse sentido, o mesmo registro, ou a mesma intenção de registro, só que desta vez, em vez de teres uma câmarazinha leve ao ombro que treme por todo o lado, tens uma câmara que, por acaso, não era steady, eu estou a dizer que é steady, mas não é, e portanto a intenção é a mesma, só que há mais budget e tu sentes isso, sentes que o tremer já não é o mesmo género de tremer. Ainda em relação a isso, o filme, a história está dividida em dois universos, que é o universo urbano e é o universo rural. Sim. E não só geograficamente é diferente, como a personagem principal sai da sua bolha de conforto, não é? Sai de um universo para o outro. E eu fiz assumidamente duas linguagens diferentes. Sempre que estamos nas cenas urbanas, a câmara está sempre em travelings, tudo muito suave, tudo muito bonitinho, uma iluminação muito composta, e quando ela entra no meio rural, nunca mais tens travelings e nunca mais tens câmara em tripé. O feeling que eu queria para este filme, a referência que eu dei, ou a referência principal que eu dei ao diretor de fotografia e aos diretores principais de cada departamento. O Hugo Azevedo, não é? Foi o Hugo Azevedo que fez a fotografia do filme. Eu, por acaso, já editei imagens dele para uma curta de um outro convidado nosso, do Ricardo Machado, que era o Aconteceu no Interior, e eu é que editei a curta. Eu nunca conheci o Hugo, não é? Mas editei o material que ele filmou para essa curta. Fez. O Hugo é meu colega e amigo desde o primeiro ano da escola de cinema. Já trabalhámos algumas vezes juntos, poucas, e esta foi a primeira vez que conseguimos fazer. É aquele projeto de irmãos, estás a ver? Finalmente juntos, vamos dar agora tudo por tudo. Mas o que é que eu estava a dizer? Que a referência principal que eu dei a toda a gente foi o Sicário. Eu acho que nesta edição só tenho uma cena desse género, mas poderia ter várias, e isso alongaria bastante o filme, que são aquelas sequências de silêncio, só com banda sonora, sabes? Sim, quando eles vão entrar no México, não é? Que estão lá muito tempo. Sim. E agora que tu falaste num dos pontos que para mim é um dos pontos fortes do filme, é a banda sonora. Eu adorei a banda sonora do filme. Foi uma grande vitória, sim. Foi uma grande. Eu acho que encaixou muito bem e fiquei surpreendido por depois estar à espera de ver na ficha técnica quem é que tinha feito. E tem lá o nome dos dois produtores associados à banda sonora, o José Carlos Oliveira, não é? Sim. E é o outro produtor Ricardo Puget, sim. Exatamente. Mas a música foi composta especificamente para este filme? Ou... Não. É assim, eles têm o nome, não sei se é por questões burocráticas, não sei como é que isso funciona a nível de eu desconhecia que algum deles estivesse associado
Por acaso está, música, percebes? o produtor mesmo, o José Carlos de Oliveira, ele é músico e foi ele que fez a banda sonora, ele é produtor, mas também é realizador. Tenho um enorme apreço pelo Inês de Portugal e pelo Preto e Branco, que viemos em festivais de cinema, pá, e gostei muito. Ele também vai realizar alguns destes telefilmes, não é? Ele realizou acho que o dele é o que estreia o Sítio da Mulher Morta. Exatamente. Ok. Has de ver também outro filme dele, já agora, se dizes que gostas, que é Um Rio à Parte, ou Um Rio, deixa-me ver aqui no IMDb. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra. É capaz de ser esse, é o Rio, só que eu achava que tinha um nome muito mais curto. Não interessa, vê esse, ok, olha, eu tenho este DVD ainda por abrir. Dentro do celofane clássico Tenho, Fajardo. Tenho, agora estou aqui a ver a capa, eu tenho o filme, pá. Pronto, mas agora tens que ir ver. Agora tens que ir ver, caraças. Não, antes tenho que o encontrar. Depois. Sabes que aquilo é tipo o barril do Ferrão. Vocês lembram-se que o barril do Ferrão... Sim, tinha lá tudo. Ele ia lá abaixo e depois aparecia com as coisas cá em cima. O Paulo vai lá abaixo, às vezes não aparece mais. Olha, antes de avançarmos aqui com a conversa, para quem não viu o filme, fazem uma sinopse. Então basicamente temos uma jornalista em risco de perder o emprego e ela tem que ir à procura de uma bomba jornalística que faça subir as audiências da estação para onde trabalha. A reportagem banal rapidamente se transforma numa situação de sequestro que irá mudar a vida de todos os envolvidos. Pronto, e agora deixei assim um bocadinho em aberto. É isto, não é? Que é para não spoilar É difícil, também é um filme muito curto, não é? Não se pode dizer muito, senão contas tudo. Não, eu normalmente, quando resumo mesmo até à parte em que, porque isso tem que, acho que é uma das coisas que tem que estar na logline. O problema é que o filme depois é curto, que é, ela tem uma última hipótese, é-lhe dada uma última hipótese para salvar a carreira, e ela vai entrevistar um agricultor no meio do nada, no interior de Portugal, e é deparada com uma armadilha, e pronto, e depois tem que se livrar dessa armadilha. Este programa parece porreiro, não é, Lourdes? Ir ao país profundo, não é? Conhecer as pessoas reais, é fixe. E também é uma forma de combater a desertificação do interior, não é? É por aí. Não sei se é assim tão mal termos um interior deserto. Vá lá. É um dos grandes flagelos do nosso país, ou não? Pois é, mas quando eu deixar este mundo de cão, preciso ter um sítio sossegado para onde ir. Tu! Deixares a televisão? Tá bem, tá. Tu deixares a televisão. Tu morrias. Não descansas enquanto não estiveres num programa nacional. Isto é a adaptação de um conto que já existe, escrito por quem? Lembra-me agora, que eu agora também... Mário de Carvalho. Mário de Carvalho. E é a mesma coisa, muito adaptado. Em que pé é que o vosso filme se coloca? É muito, muito próximo do conto. Eu diria que só a resolução, para quem percebe de guião, a coda. Mas para quem não percebe de guião, a resolução é que foi depois extrapolada por mim. O conto, tal como vários contos, há contos que são só de uma página, não precisam ter 3 atos, um conto pode ser só uma espécie de um pensamento. Esse conto de Mário de Carvalho não tinha propriamente essa resolução. Era mais era uma sátira, uma crítica. Mas é uma história contemporânea. Esse ator é de 90 e tal. Já existia televisão, não é? Já existia televisão, sim. E foi uma proposta tua, este guião? Calhou-te ou escolheste? Sim. Calhou-me e escolhi. É uma história super engraçada de contar. Era preciso escolher um autor, ok? Eu como estou no projeto desde a sua fundação, eu fui dos poucos realizadores que pôde escolher o conto. Já lá estavas, não era? No início? E esses agarraste logo, sim. Não sabia o que havia de escolher e havia o outro colega realizador, acho que pode ser o nome dele, Leandro Ferreira, é muito meu amigo, que também é um dos realizadores. Qual é que ele fez? Ele acabou de filmar há pouco tempo, fez um jantar, qualquer coisa. Mas então ainda não estreou, ainda está para estrear? Não, vai estrear daqui a 2 ou 3 semanas. Okay. E ele falou-me desse conto de Mário de Carvalho. E eu adoro Mário de Carvalho, acho que os personagens de Mário de Carvalho têm muito a ver com os personagens do Nirvana e da Lei dos Outros. O universo que ele toca, em grande parte, tem muito a ver. Só canalhas. Aliás, ele é do meu bairro. O Mário de Carvalho é do meu bairro.
Então pronto, Não vocês nasceu cresceram no mas meio vive no meu bairro, cresceram e tu nas ruas. Tens personagens do Mário de Carvalho que são da Peixeleira. E ele tinha este conto, que o Leandro Ferreira é que gostava de fazer uma adaptação, só que ele tinha outro conto que achava que preferia. E contou-me deste conto e disse, mas esse conto é espetacular, meu, isso dá um grande filme. Tens certeza que não queres fazer esse? E ele, não, eu tenho outro aqui, que acho muito mais fixe para isto e tal. E eu, está bem. Pá, eu acho que vou ficar com esse conto. E depois, na rua da minha mãe, há lá um velhote, daqueles velhotes que conhece toda a gente e é super culto, sabe tudo e mais alguma coisa. E ele diz-me, e eu vou tomar café e o gajo está a ler um livro de Mário de Carvalho. E o gajo está a ler um livro de Mário de Carvalho e ele diz-me que esse conto é o conto preferido dele. Fogo. E que se eu quiser, ele liga ao Mário de Carvalho porque eles estudaram juntos e põe-me já a tomar café com o Mário de Carvalho. Pá, e a partir daí eu disse, tem que ser este conto. É que já nem sequer procuro mais, nem já sequer. É o sinal. E tomaste café com o Mário de Carvalho ou não? E depois cheguei a estar com o Mário de Carvalho, tomei café com ele e nunca mais estive com ele, éramos para marcar um almoço, mas estive com ele mesmo muito antes da pandemia. Yeah. E pronto, agora não sei. Então, e conta-nos aqui como é que foi o teu primeiro dia de rodagem. Porque tu fizeste no teu Facebook, ias fazendo uma espécie de diário de produção. Sim. Foi no Barracão, se não me engano. E tu acho que tiveste nas urgências, pá, tiveste muita mal. Sim. E, pá, eu estava só a pensar no dia. Estavas para morrer ou qualquer coisa, pá, e foste diretamente do hospital lá para a rodagem, algo assim do género. Conta-nos aí como foi essa história. A pré-rodagem é muito mais interessante do que a rodagem. Eu, 2 dias antes da rodagem, ou não na noite de véspera, mas na noite anterior, começo a ter uma pontada no abdômen, que começa a crescer de uma maneira que nunca me tinha acontecido, ao ponto de eu ligar à minha mãe, porque a minha mãe mora na mesma rua onde eu tenho o meu estúdio, e dizer-lhe, vou deixar a porta aberta do estúdio porque se calhar vão ter que chamar a ambulância e depois eu não consigo abrir a porta. E a minha mãe começa aos berros, e eu caio no chão, sem forças, e começo a berrar a bairro mesmo, quando há um velho no bairro a gritar à meia-noite. Acudam que é ladrão. Só que sou eu. Assim... Mas eu nunca senti dores assim na minha vida, mesmo assim, coisas. Não era obstipação. Não era o quê? Prisão de ventre, vá. Tomavas um chá, não, pá, eu um acho chá. que sofro de aerofagia. Que é isso, pá? São pessoas que engolem ar quando falam e quando comem alimentos e coisas assim. E o que aconteceu? Nos 2 dias anteriores eu tive a ter reuniões com os atores por videochamada. E pá, cada videochamada durou pá aí 1 hora e tal, e a maior parte do tempo era eu a falar. Então engoliste muito ar. E a falar assim alto. Sabes aqueles velhotes quando estão a falar ao telefone falam alto? Uhum. Eu sou assim. Isso pode ser um problema teu de surdez. Deve ser o que eu estou a fazer neste momento. Se calhar estou a falar mais alto do que aquilo que é necessário. É porque não moras num prédio. Agora não, exatamente. E então pronto. E então eu acho que foi isso. Eu tive 2 dias inteiros a fazer videochamadas de manhã à noite. E naquela noite eu estava super descontraído, não estava estressado. Já estava tudo pronto para o filme, sabes? Tipo, agora é deixar as coisas andar. E pronto, aconteceu-me isso. No hospital fizeram não sei quantos exames e eu estava, isto era verão, portanto eu estava de t-shirt, de calças de linho e chinelos e comecei a sentir frio porque havia ar-condicionados por todo o lado e eu pensei assim, eu se ficar aqui vou ficar engripado, vou ficar mesmo doente e amanhã eu tenho não sei quantas reuniões, porque são as reuniões de véspera de rodagem, vou estar de direta, vou estar constipado. As pessoas que não são desta área não fazem ideia do quão cansativo fisicamente, não é só psicologicamente, mas também fisicamente, é uma rodagem. Uma rodagem de uma longa ou de uma média-metragem, que são vários dias. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que eu pensava, pá, eu não posso entrar na rodagem assim, então fugi do hospital. Eu fugi às 4 da manhã do hospital, não me conseguia mexer. Atenção que esta coisa de esmagar os músculos e os órgãos, eu não estou a exagerar, eu não me conseguia mexer. Eu parecia que tinha levado uma carga de porrada de uns bêbados à meia da noite. E então eu fugi do hospital a rastejar os pés.
Esperando que no dia seguinte... Entrei num táxi com aquela pulseirinha, estás a ver? Não, mas e tiveste que atordoar algum transeunte para lhe vestir uma gabardine, que era para não reconhecerem, não é? Que estavas de pijama. Eu fiz várias tentativas e parecia, isto pode ser só psicológico, mas parecia que eu sentia os seguranças a olhar para mim, tipo, onde é que este gajo vai a rastejar-se de chinelos? E fui-me embora sem saber o que tinha, porque pensei assim, pá, o filme é mais importante. Quem é apaixonado por estas coisas percebe o que eu estou a dizer, percebes? Eu não vou estar... Tu só vais morrer daqui a 15 dias por causa disso, Exato. mas é pá, caraças, a tua obra fica... Eu não ia danificar uma das raras oportunidades que se tem na vida de fazer um filme por causa daquilo, não é? No regrets, não é? No Exatamente. Muito então, bem. e explica-nos como é que foi, quais foram os condicionantes maiores que vocês tiveram ao rodar em plena pandemia. Não tivemos condicionantes. Então não usaram máscaras nem nada dessas Não, coisas. tínhamos máscara. Assim, eu também vou dizer, eu como sou o Pelo realizador, menos. tanto eu como os atores não precisávamos de usar. O resto da equipa técnica tinha que estar sempre a usar máscara. Eu usava máscara sempre que não estava com os atores. Mas como a maior parte do tempo eu estava com os atores e a outra grande parte do tempo estava a comer e a beber, portanto restava pouco tempo para ter a máscara na boca. Estavas a repor as forças. O realizador é o diretor de atores, portanto faz parte da equipa dos atores. E então nós todos fazemos o teste. O teste? Esta equipa, a única coisa que acontece é que é medida a temperatura antes de entrarem no set, mas não fizeram o teste. Mas a equipa dos atores, incluindo eu, fazemos o teste e portanto não temos de andar de máscara, pá, porque pelas razões óbvias, percebes? Nós somos aqueles que falamos mais. Sim. Eu estou sempre a falar com os atores, e eu preciso que os atores vejam a minha expressão na cara. Pode parecer que é só um luxo, mas não é, percebes? Vamos aqui falar no elenco, porque estão aqui algumas caras conhecidas. A Maria João Pinho, verdade. O António Melo, o António Pedro Cerdeira, são assim os mais conhecidos, e mais um ou dois também aqui. Se não fazem cinema, são pelo menos público habitual das novelas portuguesas e de uma série de produções de ficção que nós vamos vendo na televisão. A Maria João Pinho surpreendeu-me bastante. Ela é um rosto mais conhecido, se calhar, das telenovelas. E eu gostei muito de a ver aqui. Eu achei o elenco muito forte, todos eles estiveram muito bem. Fizeste parte do casting também, ou não? Fui muito, claro, eu fui super exigente no elenco. Graças. É assim, eu posso ser mau em muita coisa, mas há uma coisa em que eu sei que sou bom, que é escolher os atores e a dirigir os atores. Tiveste uma mãozinha da Patrícia Vasconcelos, que é a filha do António Pedro Vasconcelos. Sim. A Maria João foi a minha escolha desde antes de haver guião. Depois de ler o conto e ainda sequer do guião ser escrito, eu disse só quero que seja a Maria João. Porquê? Porque eu acho que a Maria João é espetacular. Mas já tinhas trabalhado com ela antes ou calhou? Ou não, mas já tinha visto muita coisa do trabalho dela, percebes? Eu acho que ela é tipo nossa Meryl Streep, vá lá. A Beatriz Batarda e ela estão ao mesmo nível, apesar da Beatriz Batarda ser um nome mais óbvio, e quando eu digo óbvio não é no sentido negativo, mas é quando... Sim, mas já entrou em vários trabalhos internacionais. Sim, e a Maria João para mim é outra Beatriz Batarda, ou a Beatriz Batarda é outra Maria João, para não ferir suscetibilidades. Ok. E pronto, eu há muitos anos, não sei se há muitos, o que é há muitos, mas sei lá, há 5 ou 6 anos que eu sempre pensei, gostava imenso de ter uma vez uma personagem em que a Maria João encaixasse nesse perfil para conseguir trabalhar com ela. Acaba por ser uma maior segurança para um realizador trabalhar com um elenco assim, não é? A menos que sejam umas divas e depois só te dão dores de cabeça. Sim, isso pode acontecer. É sempre... O trabalho do realizador, em grande parte, é ser um psicólogo. O realizador está ali a mediar egos e a ser um diplomata no meio daquela gente toda. Aquilo não é... O Ridley Scott diria ao contrário. O Ridley Scott fuma o charuto e vai ver como é que estão os ângulos de câmara e a luz e deixa os atores por sua conta entregues assim. E depois tens o Stanley Kubrick, que não falava diretamente com os atores.
e que mandava Exatamente. outras pessoas falar com os atores e que tinha quase... Vá ali falar com aquele senhor e diga-lhe. Isso os atores agradeciam, porque ele... Quando falava com cheirava eles também mal. falava tão mal, não era? Era com duas pedras na mão. Consta que ele não tomava banho quando estava em rodagem. A sério? Nem mudava de roupa. Sim, era um não bocado sabia. desses ermitas, dessa malta assim, que está-se a cagar para essas coisas de meros mortais, que é tipo Mundanas, tomar banho e mudar de diárias. roupa. Ei, E não, eu nesse sentido sou completamente antítese. Eu tento sempre criar uma irmandade sempre tomar entre o banho. pessoal e tento sempre tomar banho. Este, como foi no verão, era mais fácil. Um gajo tinha calor e tomava banho todos os dias. Se fosse no inverno. qual é que tu achas que foi a sequência mais bem sucedida no filme? Aquela que achas que ficou mesmo exatamente como tu querias? E já agora há outra, aquela que se calhar tu, se tivesses a oportunidade, tinhas feito de outra maneira, que se calhar não ficou tão bem. Eu não gostei nada do resultado das cenas que são dentro não só do estúdio, mas de todo o decor da estação televisiva, Sim. porque nós deveríamos ter... Há pelo menos lá filmado uma aquilo na- sala que está assim um bocado despida, não é? A diretora, eu acho que a sala da diretora estava muito escura, podia ser um ambiente taciturno propositado, mas não me pareceu ser uma sala de uma diretora, vá. Ah, sim, e Vocês podiam ter aquilo- usado salas reais, não é? Poupava-se aí um bocado na... Tudo aquilo que nós usámos era real. Era real, ok, sim. Só que fomos para o Barreiro, para um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. Foi a única hipótese que nós tivemos. Porquê? Porque nós éramos para filmar na RTP, Sim, como é óbvio. sim, com o sim, projeto sim. da Já lá RTP. estava Fazia tudo sentido, montado, não é? fazia Era só sentido. chegar... Epá, e lá Certo. tínhamos decors espetaculares, pá. A RTP Claro. é gigante, tem corredores muito giros, super compridos, epá, tem tudo, estás a ver? Uhum. Mas a pandemia obrigou A ao pandemia, contrário, pá, não é? a RTP por precaução não nos deixou lá Yeah. filmar. Até seria uma oportunidade para encaixar algumas caras conhecidas, fosse de outros programas ou até do telejornal. Sim, por exemplo, todas as cenas que são dentro do universo da estação de televisão, pá, fiquei desiludido, mas pronto, isso foi o que eu gostei menos. O que eu gostei mais, a cena da introdução da miúda, acho que é espetacular. Quando a miúda grávida entra, epá, acho que aquilo, se não fosse realizado por mim, eu olhava para aquilo e dizia, fogo, meu, isto está mesmo fixe, meu. Sabe? Sim. Mas Pá, é porque porra, meu, levanta está o mesmo- mistério e colocam um mistério logo ali. Não, é porque resulta tudo bem. A miúda é espetacular. A banda sonora está espetacular. Os outros atores estão espetaculares. Está bem filmado. Naquela sequência, epá, eu não vejo nada. Não estou a dizer que está perfeito, percebes? Mas sabes, não há nada que tu digas, isto aqui está-me a fazer comichão. Epá, não, está tipo, porra. Epá, parece que é um filme estrangeiro, sabes? Quando os gajos estão a entrar naquela cena. Deixa-me epá. tirar o chapéu ao vosso operador de drone, porque há lá um plano aéreo, quando eles estão a chegar com a carrinha lá à herdade, Sim. que passa mesmo a poucos metros por baixo de uns cabos de média tensão ou de alta tensão. Opa, e eu sei que isso é muito problemático para a malta que opera o drones. truque é tu fazeres o plano inverso, percebes? E depois fazeres reverse. Sim. Ou então estás-te a cagar. Pode ser sim. Como este filme não vai ter versão em DVD com making of, dá para dizer aqui umas coisas, que é esse plano que tu estás a dizer, o drone bateu num cabo de alta tensão, deixou de funcionar durante uns tempos. Epá, E vocês recuperaram foi o cartão, basicamente. Não, o drone não caiu, ele não caiu. Sim. Ele bateu, mas depois, durante 2 dias não funcionava bem, estás a ver? Yeah. Estava Foi o tipo choque, com o magnetismo daquilo. Mas aquilo são 4 cabos, ele passa o primeiro, tu vês o primeiro cabo passar, E corta logo, mas logo depois o plano. do seguinte o gajo já bate no cabo. Eu agora queria dizer aqui ao Tiago que, epá, eu gostei do teu filme, mas soube-me a pouco aqui algumas coisas. Ok? Isso é bom sinal, isso é bom sinal. Não, eu estou a ser honesto, hein? Ok, estou a ser honesto. Eu gostei do filme, ok? Só que eu acho que a duração é um grande calcanhar daqueles aqui nesta história. Porque eu acho que a história tem um enorme potencial e merecia ser mais aprofundada. E eu vou-te dar aqui alguns exemplos de um gajo que está a ver o filme e foi aquilo que eu senti ao ver o filme. Por exemplo, eu gostava de ter visto um pouco mais da história com a miúda, que está grávida, e o rapaz que engravidou,
ou como eles se conheceram, ou como eles fugiram, ou como é que foi o regresso deles à quinta, e se viram naquela situação de sequestro, ok? Pá, dá-me a sensação que eu precisava de ter algo ali que alicerçasse um pouco mais para eu me poder interessar mais pelo destino daquelas personagens. Sim. Mas outra coisa que eu julgo que poderia ter sido aprofundado foi precisamente a parte do sequestro e a forma como a equipa de televisão lidava com essa situação. Sim. Onde a entrevista no local podia ter sido a desculpa até ideal para sabermos mais do background de cada uma das personagens, percebes? Sim. Pá, obviamente que isto tudo só seria possível se tivesses mais tempo para contar a história. E eu concordo com tudo que estás a dizer. Então ninguém se zanga aqui, né? Agora estraguei-vos esta parte da entrevista, tipo, fogo, então o gajo concorda, já não há nada para dizer. Só para dizer, eu gostei daquele shot final, pá, em que tu tens um cameo, não é? Sim, pois é. Numa cena em que se quebra ali a fronteira com o espectador, é pá, muito ao estilo do Brian De Palma e do Almodóvar. Sim, o Brian De Palma, é verdade, sim. E gostei desse shot final, acho que ficou muito fixe. Muito bem. Obrigado, foi um desafio esse shot, okay. Foi um grande desafio. Bom, há bocado estávamos a falar dos erros do Art Target e curiosamente vamos passar neste podcast o segundo episódio da nossa rubrica Errar é Humano. De que erro mítico do cinema é que iremos falar hoje? Vamos falar do Parque Jurássico! Errar é humano, já paguei pelo meu pecado. Diz que estou perdoada, dá-me de volta o teu amor. I own an island off the coast of Costa Rica. Olá, campeões! A rubrica Errar é Humano está de volta para apontar os defeitos alheios sem vergonha na cara. E vamos de cabeça a um dos mais amados filmes da nossa geração. Parque Jurássico, sucesso tremendo de bilheteira, putos loucos a comprar dinossauros de plástico e Steven Spielberg a nadar em dinheiro. Os efeitos especiais práticos e outros gerados a computador revolucionaram a indústria e fizeram-nos acreditar que tudo era possível. Porém, não chegaram para tapar aquele que poderá ser o maior erro de continuidade da história do cinema. Na verdade, se contabilizarmos a presença dos animais pré-históricos renderizados, não totalizam mais de 6 minutos no ecrã. Lembrem-se que em 1993 o CGI era coisa para custar uma nota preta. A arte estava na antecipação, em criar mistério, até finalmente fazer história com momentos épicos como este. T-Rex à solta, putos burros com lanternas acesas. Já todos vimos isto. Devem lembrar-se que o Dr. Grant e a Lex ficam pendurados num precipício, temendo pela vida, quando o monstro empurra o Jeep para fora do recinto. Provavelmente estaríamos todos a borrar na cueca a primeira vez que vimos esta sequência. Mas pensemos um pouco. Se a vedação tem um precipício do lado de dentro, tal como vemos na Jaula dos Ursos, no Jardim Zoológico, ou no Estádio da Luz, para afastar os adeptos do campo, esses animais, como é que diabos o bicho passou para o lado de cá? Recuemos até à primeira cena em que nos é apresentado este local. Os dois jeeps chegam ainda durante o dia para ficar a contemplar só a folhagem. Malcolm faz um discurso épico. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. E é colocada uma cabra para atrair o bicho, sem sucesso. Após um primeiro passeio falhado, o grupo inverte a marcha e volta a parar aqui, já de noite e debaixo de uma pesada tempestade. A primeira cena foi rodada na ilha de Kauai, no Havaí, e a altura da vegetação sugere que não existe nenhum fosso. Já a segunda, durante a noite, é uma réplica construída em estúdio, e o fosso, nem vê-lo. Tanto o livro de Michael Crichton como o guião do filme falam na sua existência, mas já na fase de storyboard fica claro que existe a intenção de filmar o T-Rex a arrebentar com os cabos e a sair tranquilamente para fora da vedação. Graças a um trabalho de pesquisa muito útil à humanidade, o agora extinto website Jurassic Park Legacy encontrou algumas imagens do planeamento da construção deste cenário para o filme e, voilá, habemos fosso. Mas como é que se esqueceram dele no filme? Na verdade, não esqueceram. De acordo com as plantas originais, este fosso é suposto existir não junto a toda a extensão da vedação, mas sim perpendicular a ela, colocando o primeiro Jeep,
aquele que acaba por cair no abismo, mais próximo do buraco que o anterior. A primeira visita ao recinto, ainda durante o dia, é, quanto a mim, a verdadeira culpada, quando num plano geral não demonstra ao espectador que existe um desnível no terreno. Quando finalmente aqui regressamos durante a noite, e porque estamos agora dentro de um estúdio fechado em Los Angeles, Spielberg opta pelo uso de planos mais apertados e a partir de dentro dos carros para criar tensão. E quando finalmente o Jeep rola para o precipício, algo não faz sentido aqui. O veredito? Trata-se realmente de um erro de continuidade, mas pelo menos ficamos a saber que o fosso sempre esteve lá. As câmaras é que não o mostraram. Eu sou o Daniel Louro e até ao próximo Errar é Humano. Errar é humano, já paguei pelo meu pecado. Diz que estou perdoada, dá-me de volta o teu amor. Fossos já à parte, estamos de volta para dizer adeus ao Tiago e agradecer-lhe por ele se ter juntado aqui a nós para conversar com Eu ele. agradeço o Opa. convite, pá, é sempre muito fixe. E para te perguntar se tu já tens aí alguma coisa em calha para um futuro projeto. Clássica pergunta, projetos para o futuro. Sim, exato. Estou a terminar a pós-produção de uma série de quê? De cultura gastronómica em Itália. Estivemos a filmar em Itália. Trouxeste mesmo uma nova estirpe. Trouxe Claro. mesmo uma nova estirpe, sim. Já foi filmada há 2 Eles anos. neste momento já estão bem, Paulo, nós é que estamos mal. Pá, eu vou só contar uma coisa que é, eu não sei se vocês sabem que é o Marco Romanek. Era um realizador Sim. de videoclipes, muito conceituado e publicidade. E há uma história que ele tem com o Jay-Z do 99 Problems But a Bitch Ain't One, em que ele diz que já estava a demorar tanto tempo a terminar o videoclipe que o Jay-Z ameaçou dar-lhe um tiro na cabeça se ele não terminasse. Porra, mas E eu sempre achei isso espetacular. Sempre achei, pá, isto é lindo. Eu quero ser... O Marco Romanek, pá, sempre foi um dos meus realizadores preferidos e depois de ouvir isso, ainda mais preferido foi. já levou uma ameaça de levar um balásio do Jay-Z. Eu Ok. ainda não recebi essa ameaça, mas eu já recebi uma ameaça de ser processado, porque isto foi filmado quase há 2 anos em Itália, e eu estou há 2 anos para terminar isto, e já fui ameaçado, percebes, se eu não terminasse isto. Estás a tentar safar a pele, no fundo, Voltar não pela é? vida, Não é voltar arte. pela vida. Yeah. E pronto, estou a terminar isso e estou a preparar um projeto que ainda estamos mesmo só no desenvolvimento, que é uma adaptação de uma peça de teatro, não posso revelar qual é, mas uma peça de teatro feita cá em Portugal e adaptada de um livro que não é português. Ok. Depois cá estaremos para tu falares Muito bem. outra vez connosco, não é? Porque, se bem te lembras, a última exatamente. vez que tu estiveste cá, tu terminaste o podcast a dizer que andavas a filmar isto. Este filme, Uma Vida Toda Empatada. E cá, Era. Então isto é uma série. já Isto é andava uma a filmar? série. Não Não. andava a filmar, mas andava a preparar. Ele tinha este projeto em calha, sim. Foi Estava assim. em pré-produção já. Chegou a hora das despedidas. Relembramos que Uma Vida Toda Empatada estreou na passada sexta-feira e que por isso ainda a devem ter nas boxes. Caso contrário, é uma questão de irem a rtp.pt/play para ver este e outros telefilmes com a chancela da RTP. Aliás, tem lá muita coisa fixe para ver à borla. O documentário Até que o Porno nos Separe, do Jorge Pelicano, por exemplo, que já aqui recebemos. Se isto não vos bastar para ocupar o longo e entediante confinamento, podem sempre ouvir este e todos os outros episódios do VHS na vossa plataforma de podcasting de eleição. Voltaremos muito em breve, bebam muita água, comam fruta e mantenham-se gostosos. E não engulam muito ar. Como é que essa coisa se chamava? A aerofagia. Aerofagia, está bem.